Bom dia, tudo bom? Sou o André e eu estou aqui para trazer para vocês a mensagem de agosto desse tempo de santificação. O que eu queria falar sobre somos templos de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito que a gente conhece muito, a gente ouve muito, e eu queria que a gente pudesse estudar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar falando de onde veio isso. Veio no Velho Testamento, quando Deus estava separando o seu povo, ele ordenou que Moisés construísse um espaço para abrigar a arca dele. Então ele deu todas as instruções e fez toda uma coisa super meticulosa lá, se você quiser ler depois em Êxodo, onde ele falou como ele queria que fosse esse espaço. E esse espaço significaria para Israel que é a presença de Deus lá. E daí depois que eles construíram, teve um momento de consagração, e eu quero ler o que acontece assim que tem após esse momento de consagração, o que acontece com o templo nesse momento. Isso acontece em Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Então o que aconteceu? A partir desse momento, aquilo que era um edifício, era apenas um edifício, a partir daquele momento virou agora um espaço que representava a presença de Deus na terra, para o povo de Israel. E o que acontecia naquele espaço? Lá eram feitos sacrifícios constantes para que o pecado do povo fosse perdoado. Anualmente tinha uma cerimônia onde o sumo sacerdote entrava na presença do Santos dos Santos, que era só onde ele podia entrar, mais ninguém, e ele oferecia sacrifícios para Deus, para que Deus pudesse perdoar o pecado de todo Israel. E essa simbologia eu quero fazer um paralelo com Jesus. Quando Jesus veio, ele habitou aqui na terra como o templo de Deus era. Ele era a representação de Deus aqui na terra para o povo dele. E conforme a vida dele foi, a gente conhece o sacrifício de Jesus, ele escolheu ser o sacrifício que antes era realizado pelo sumo sacerdote, ele escolheu ser o sacrifício. Então, naquele momento do sacrifício de Jesus na cruz, ele não era só apenas o templo, ele também foi o sumo sacerdote e o sacrifício. E através daquele sacrifício, que foi o único e completo, a partir daquele momento, não precisava mais que o templo fosse uma representação de Deus, mas sim que todos nós pudéssemos ter acesso e sermos representantes de Deus. Eu quero ler aqui com vocês, em Atos 2, o que acontece na passagem de Pentecostes, que os seus discípulos estavam reunidos orando, e aconteceu uma manifestação muito importante que eu quero falar um pouquinho aqui. Em Atos 2 fala assim: então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Então, da mesma forma que Deus encheu o tabernáculo, naquele momento ele começou a habitar dentro de nós, seres humanos normais. E a partir daquele momento a gente então começou a ser também templo de Deus. E eu quero citar uma passagem que Pedro, que estava nesse momento, falou. Ele disse na primeira carta de Pedro, ele fala o seguinte: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereceram sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está falando é que assim como Jesus, nós somos templo, mas também nós somos sacerdotes e a nossa vida agora é o nosso sacrifício. Paulo fala o seguinte em Hebreus: assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir os que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então esse é o convite para a nossa vida, para que a gente viva a nossa vida como Jesus, e que nossa vida, além de como sacerdotes e templos, nós também vivamos nos sacrificando o nosso ego, o nosso egoísmo, para que a gente possa alcançar as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa ser um exemplo e trazer o reino de Deus aqui na terra. Então, com isso, eu quero orar para que a gente possa lembrar dessa palavra, para que a gente possa caminhar nos dias desse mês e também do resto do ano, com isso na nossa mente. Senhor Deus, eu quero te agradecer por o sacrifício que o Senhor fez nessa terra, porque o Senhor veio e se tornou um exemplo, Senhor. O Senhor veio e se sacrificou de uma forma única e completa, para que nós possamos ter acesso a Deus e que Deus possa habitar em nós.
Senhor, nos ajuda a caminhar constantemente, se lembrando que nós somos Teu templo, mas que também nós somos Seu sacrifício, Senhor. Que nossa vida possa ser um exemplo para tanto as pessoas ao nosso redor, mas também uma coisa que o Senhor se orgulhe de ver, Senhor, para que a gente possa trazer na terra o Teu reino, Senhor. Que nós sejamos agentes, Senhor, e tragamos ao redor de todas as nossas pessoas que a gente conhece a Tua bênção, a Tua alegria, a Tua pureza, Senhor, a Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a caminhar melhor, nos ensina a sermos templo, como o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, bom dia.